Coisas suas relações contra 40 segundos. Salve, meus bons, tudo certo? Galera, prosa por aí, voltando com força total, até porque o estúdio ficou muito caro, não deu pra gente manter o ao vivo, certo? Então, o nosso prosa de agora em diante vai ser gravado. E em qualquer lugar. Deu vontade de gravar, a gente liga a câmera e grava, beleza? Hoje, eu tô aqui no Hotel de Trânsito do Sindicato dos Policiais Penais da Bahia, certo? Quero primeiro aqui agradecer a Reivon, a Fernando e a todos os outros. Eu não vou falar nome a nome, porque eu posso esquecer de alguém ficar com ciúme, mas agradecer a todos eles pelo trabalho que vem fazendo pelo sindicato, certo? E dizer que é muito bacana essa questão do hotel do sindicato, porque a galera do interior, quando vem, tem onde ficar aqui, certo? Vamos lá. Hoje, tô aqui tomando, não é Heineken não, gente, isso aqui é porque o copo é da Heineken, mas eu continuo zero álcool, certo? Isso aqui é água, porque o calor tá demais. Hoje está aqui comigo Rafa, para quem conhece aí, Rafael Bonfim, policial penal moralizado, quem desenvolveu o curso SPJA, que é a Segurança Policial Jurídico e Administrativo, certo? Fez inclusive esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, certo? E está com um trabalho novo, inclusive lançando um livro novo, que já virou curso e que esse curso já está sendo ministrado na SEAP para os policiais penais e pelo Brasil afora. Porque eu sei que esse curso já está sendo ministrado em outros estados também, certo? Que é a Direitos Humanos na Prática da Atividade Policial, certo? É importante a gente falar sobre isso aqui porque a gente não vive mais como antigamente, a época do Piau, a época do Direitos Humanos de Madeira. Isso não se usa mais, não se pratica mais, certo? Rafa, brigadão por você estar aqui com a gente, batendo papo de novo, mais uma vez. Teve da outra vez ao vivo, não foi? Não, mas agora a gente só está fazendo gravado. E eu queria que você falasse pra gente como foi que surgiu primeiro a ideia, né? E como foi que você botou essa ideia para andar, né? Do Direitos Humanos na prática da atividade policial, né? Bom, primeiramente, agradecer aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade da gente estar batendo esse papo aí. Dizer que o trabalho do PROS é muito importante para, de fato, mostrar para a sociedade o verdadeiro trabalho da Polícia Penal e os nossos trabalhos aqui na instituição da SEAP Bahia, né? Então, parabenizar você aí pela iniciativa e a palavra de ordem continue. E sobre o livro, irmão, de fato é uma obra nova, tem menos de 30 dias de lançamento, né? Ao longo dos últimos anos eu tenho me dedicando a estudar as ciências jurídicas aplicadas à atividade policial, mas sob uma premissa de que vive e pratica atividade policial. Então hoje nós fazemos, antes de criar alguma obra ou criar algum curso, a gente cria de dentro para fora. Então, né, a gente se apropria ali das nossas experiências policiais, da nossa prática, e fazemos as devidas associações com as temáticas relacionadas ao mundo jurídico, né? E nada melhor do que discutir direitos humanos na prática da atividade policial com policiais. Então, é uma desconstrução da seletividade dos direitos humanos que visa expandir que os direitos humanos não é intrínseco a determinado grupo, e sim ela goza ali de uma premissa integral, universal, e essa premissa se estende aos policiais. Então, o objetivo do livro e do curso é justamente mostrar para o policial como ele pode ter acesso aos direitos humanos, a quem ele pode recorrer e como ele pode usar os direitos humanos como mecanismo de proteção. Entendi. E é importante falar isso até porque quebra um bocado de dogma, né? Porque assim, eu acho que socialmente se falando, o nome direitos humanos já causa uma aversão para muita gente, né? Porque assim, quando se fala em direitos humanos, já se associa aquela galera que vai pra cadeia defender o preso. Sim. Acima de tudo e qualquer coisa. Isso aí. E que a gente sabe que não é nenhum anjinho, né? Então assim, a gente sabe que é importante, o trabalho a prática dos direitos humanos é importante, né? Para que nada saia do limite que tem que sair, né? Tem que estar, né? Na verdade. E aí causa essa aversão. E principalmente pra gente no meio policial, falar em direitos humanos é bem complicado, né? Então assim, eu vi que teve uma galera que foi e participou ali e tal,
é algo embrionário ainda, né? Tá começando. Isso. Mas eu queria que você falasse assim, como é que está sendo a receptividade dos colegas, principalmente dos outros estados, porque você já ministrou esse curso, tanto lá no Senapen, né? Sim. Quanto nos outros estados também. Eu queria saber de você qual a impressão que você está tendo da galera, assim, dos policiais, quanto a essa questão de se tratar dos direitos humanos na atividade policial. Então, a temática de direitos humanos em si, ela é um grande desafio associar e discutir no âmbito das instituições policiais. Isso porque é comum aquela expressão e aquela frase que os direitos humanos, ele é feito para bandido, né? Exatamente. Direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para bandido. E eu costumo dizer, inclusive, nas minhas palestras e nos cursos, que a desconstrução da seletividade dos direitos humanos, ela parte de dentro da instituição para fora. Quando eu verbalizo externo que os direitos humanos é para bandido, eu estou potencializando a ideia de que eu não sou um sujeito de direitos na condição de policial. Ora, se eu estou afirmando que eu não sou um sujeito de direito, nesse momento eu estou fortalecendo uma segregação social. E aí, quando eu falo isso, geralmente os alunos, os receptores da mensagem já começam a refletir. Espera aí, se eu estou dizendo que os direitos humanos é para bandido, então o policial não pode gozar dos direitos humanos. Então existe aí dois lados. Um lado dos direitos humanos e outro lado que é a polícia. E essa segregação, esse afastamento, esse distanciamento entre direitos humanos e a polícia só fortalece o crime organizado. E fragiliza as instituições policiais. Então, a receptividade dos policiais, dos alunos, de primeiro impacto, tem sido de reflexão. Peraí, faz sentido. Os direitos humanos têm que me alcançar também, né? Tem que me alcançar. Eu sou um sujeito de direitos também. Então, aí os colegas, geralmente, eles começam a refletir, aí começam a surgir os questionamentos. Não, peraí, beleza, já que os direitos humanos é para mim que sou policial, como é que eu consigo acessar esses direitos? Né? Aí nós vamos desconstruindo, desmistificando, e aí eu vou apontando aí as formalidades que é possível para você alcançar esses direitos. É o famoso acesso aos direitos humanos. Agora eu tenho uma dúvida, Rafa, porque assim, o que a gente pensa? Por que a galera tem essa mentalidade, né? Sempre, pelo menos eu tenho 14 anos, já vou fazer 14 anos, né, na atividade policial, né? E até antes disso, a gente sempre se deparava com órgãos que se intitulavam órgãos de direitos humanos, mas que sempre direcionavam, né, a preocupação e o cuidado para o outro lado, que era o lado, de fato, do bandido. Por isso que se criou essa coisa de que o direito humano é para bandido. Né? Por que se acha que até então não existia essa atenção? Essa atenção era voltada somente para aquela classe que estaria ali à margem da sociedade, que estaria recluso, né, da sociedade, e não existia para as demais classes. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, em Jequié, um policial militar, eu trabalhava em Jequié na época, no Conjunto Penal de Jequié, e um policial militar, ele foi sequestrado, ele era candidato a vereador, se não me engano, ele foi sequestrado, torturado e morto. Encontraram o corpo, e ele foi encontrado no outro dia de manhã, entendeu? Com sinais de espancamento e tudo, de tortura. E eu me lembro bem, isso está bem fresco na minha memória, que quando as pessoas, né, que praticaram o crime contra ele foram presos, assim que chegaram na unidade, coisa assim de poucas horas, o pessoal de pastoral carcerária, não sei o que, já estava todo mundo lá querendo visitar esse pessoal, para saber como é que esse pessoal estava e tal. E eu me lembro bem de um colega que estava bem revoltado na época também com a situação, até porque a gente conhecia o policial, era um cara direito, era um cara honesto, né, deixou o filho pequeno e tudo. E aí o colega virou para a representante da pastoral carcerária e perguntou para ela assim, ela falou assim, você tá vindo ver os caras que assassinaram ele, você já foi lá na casa da família dele para saber como é que estão? E aí tipo, gerou aquele clima ali, ela não falou nada, e aí, enfim. Mas aí, essa era a minha curiosidade, por que até então esses órgãos só direcionavam a atenção para esse pessoal que está recluso da sociedade?
Negão, essa pergunta é excelente e eu vou ter que beber da fonte do direito penal para responder. Existe uma grande falácia, um grande pensamento equivocado dos policiais quando eles associam. Cadê aqui? Tá de boa. Quando eles associam. Só para deixar claro para vocês aqui, eu tava olhando esse microfone. Tava ligado. É. Essa porra aí mesmo. É. Existe uma grande uma falácia, uma grande imprecisão quando os policiais associam que a proteção de pessoas presas, exemplo, pessoas privadas de liberdade, o excesso protecionista está diretamente relacionado aos direitos humanos. O caso do policial, por exemplo, né? Eu conheço essa história, foi bem comovente, né? A toda a sociedade de que à época ficou muito triste com os fatos. E esse questionamento de não haver uma proteção para a vítima e sim para o acusado é uma fragilidade oriunda do nosso Código Penal, que nada tem a ver com direitos humanos. Os direitos humanos, na verdade, está relacionado à proteção da pessoa, que é o policial, que é o preso, o acusado de matar um policial. Então, a partir do momento que o Código Penal ele protege muito mais o acusado e esquece da vítima, nós estamos falando aí de um problema que tem que ser sanado pelo nosso Poder Legislativo, que somos nós, inclusive, que elegemos. Então, são os nossos representantes que têm que sanar esse problema de proteger muito mais o acusado e esquecer da vítima, né? Se você olha hoje, como bem dito aí, hoje nós temos a LEP que tem as assistências, que tem aí a previsão das pastorais, para ter ali um acolhimento religioso às pessoas privadas de liberdade. Mas e quanto aos familiares da vítima? E quanto aos familiares do policial que foi morto? Qual é a legislação nacional que nós podemos buscar para cobrar o ente federativo que dê as devidas assistências, entende? Então, nós estamos falando, não é um problema de direitos humanos, é um problema de ordenamento jurídico interno, de uma falta de legislação que possa amparar as vítimas, né? Porque os direitos humanos, ele ampara qualquer um. Entende? Agora, obviamente, que se a gente colocar um rol de legislações, não existe legislações com foco exclusivamente em proteger aos policiais, né? Entendi. Ou as vítimas, né? Ou as vítimas, exatamente. Porque é interessante você falar isso, porque assim, o pessoal fala muito sobre o auxílio reclusão. Sim. Mas a gente sabe como é que funciona. Não é todo preso que recebe. Isso é algo que eu acho que já está até desmistificado já. Existem critérios, a pessoa teria que estar trabalhando e tal, né? Mas a galera falava assim, por exemplo, um policial hoje, se ele for morto, a família não vai receber 100% da pensão. Hoje é só 40%. Antigamente a pensão era integral, né? Hoje é só 40%. Né? E ainda tem outro problema, né? Aí entra a questão, o preso vai lá para dentro, lá dentro ele vai ter remissão, estudo, não sei o que, tal, e o policial perdeu a vida, né? É uma situação bem ilustre. Eu acho que, diante dessa explicação que você deu, eu acho que eu chego à conclusão de que o problema dos direitos humanos associado a esse pessoal de pastoral, o pessoal ligado à proteção do preso, é que esse pessoal de proteção do preso chega se apresentando como representante dos direitos humanos. Eles usurpam essa nomenclatura para dizer que eles são dos direitos humanos, né? E aí talvez seja por isso, né? Eu vou fazer um outro questionamento para você aqui agora, pertinente. O entrevistado é você, não sou não, pô. Não, mas você vai me responder agora. Para a gente refletir e pensar junto, para a gente construir uma ideia. Você falou aí que um grupo de manifestantes vai para a porta da unidade reivindicar direitos do preso. Isso. Né? Pronto. Nesse momento, o policial, ele olha para aquele grupo de manifestantes, né, que se intitula-se os direitos humanos. Eu sou os direitos humanos. Aí o policial olha e fala, olha lá o que os direitos humanos querem. Olha lá, defendendo o direito de pessoas privadas de liberdade. Isso aí você não vê para o policial quando o policial é morto. Exatamente. Você não vê isso acontecer, né? Exatamente. Aí eu te pergunto,
Você acha que essas pessoas estão erradas? A pastoral, quando ele vai para a unidade prisional, falar em nome dos direitos humanos, para proteger o direito da pessoa que está sob a tutela do Estado, o custodiado, você acha que eles estão errados? Não, eles não estão errados, mas eu acho que eles se aproveitam um pouco da situação, né? Pronto. Eles, olha só, eles estão reivindicando o direito, bebendo da fonte dos direitos humanos, usando os direitos humanos para defender uma minoria ou uma classe específica. Uma classe específica. Nós estamos dando exemplo de pessoas que se reúnem para proteger direitos de pessoas privadas de liberdade, mas tem diversos outros, né? Existe, por exemplo, o grupo do LGBT que é PN+, tem um grupo que defende os direitos dessa população. Né? Existe grupo que defende direito de acesso à educação, de acesso à saúde. Aí eu te pergunto, me fala um grupo aí de ativista que defenda direitos policiais. Não existe. De quem é a culpa? Da própria categoria que não se movimenta para isso, né? Exatamente. A A polícia não pode cruzar os isso, braços e esperar que alguém pleiteie direitos para a carreira, para a classe policial. Ou ela mesmo briga, ou... Mas assim, não vai. Convenhamos também, né, Rafa? Hoje em dia o sistema está meio complicado, né? E eu falo no sentido de que alguns policiais que buscaram se manifestar estão sendo sancionados aí como uma forma de serem calados, né? Então, assim, eu tô falando... Você tá falando por vias... eu tô falando assim, por vias administrativas, óbvio. Mas, e por exemplo, principalmente... Tava na comunicação. Da comunicação. Né? Principalmente quando a gente fala, e aí não é uma crítica, até porque eu não sou militar, não vivo no militarismo, não sei como é que funciona, eu sei que eles têm o código deles, eles têm um estatuto deles e tal, mas assim, eu percebo que acontece muito isso, né? Porque assim, muita coisa não é falada, infelizmente. Essa é a realidade, né? Se a gente disser que não, a gente tá sendo hipócrita. Sim. Muita coisa do que acontece, principalmente se referindo à estrutura, né, à condição de trabalho daquele operador de segurança pública ali, muita coisa não é falada, né? Sim. E aí aqueles que resolvem falar e se manifestar acabam sendo sancionados, né? Sim. Principalmente se for militar que toma uma prisão administrativa. Sim. Aí, fica aí como vários aí passaram por isso, né? Então é um pouco complicado. Pra gente é complicado, porque até a gente mesmo, quando vai brigar, a gente também tá correndo risco. Sim. Né, de sofrer algum tipo de sanção, né? Negão, mas você acredita que ainda que na carreira militar, que são regidas por estatutos, regramentos mais rígidos, com hierarquia e disciplina determinante, você acredita que é possível buscar nos direitos humanos proteção para perseguições internas? Se um policial é transferido por perseguição, ele é preso administrativamente por perseguição, ele é afastado por perseguição, é possível pleitear nos direitos humanos a resolução e a proteção contra esses desmandos? O que acontece é que esse conhecimento, por vezes, o policial não tem. O policial não tem. Então, exaure-se as vias nacionais, administrativas e judiciais, o policial não logra êxito por interesses políticos, escusos, enfim, que não cabe a gente, nós mencionamos aqui, mas você pode pleitear na Corte Interamericana as devidas proteções. Então, assim, quando nós desconhecemos as formalidades para acessar os direitos humanos, nós acabamos rechaçando e internalizando a ideia de que os direitos humanos só servem para bandido. É muito mais trabalhoso, mas é possível sim o policial buscar nos direitos humanos o combate a essas perseguições, esses desmandos, né? Porque basicamente a base do seu trabalho é o conhecimento, né? Exatamente. Inclusive esse livro aqui, o SPJPAC, a Sobrevivência Policial, Jurídica e Administrativa, que é um curso que eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Tá me devendo, viu? É porque na verdade é assim, né? Como eu tá foda, eu fico muito nos bastidores, na logística, mas eu nunca consigo ter tempo para ir lá. Mas eu quero fazer esse curso, que é um curso muito importante. Mas assim, indo lá, acompanhando, fazendo as imagens e tudo do curso, deu para perceber na cara dos colegas, assim, aquela coisa de tipo, pô, e aí? Na hora, depois de uma ação policial, como você vai justificar aquela... Como é que você vai produzir aquela sua defesa ali, para justificar aquela sua ação, né? E aí eu percebi ali que realmente a galera fica muito, porra, e agora, velho, né? E isso se dá pela falta de conhecimento, né? Sim, exatamente. Querendo ou não, aí eu vou voltar
o que eu perguntei a você no primeiro programa, quando nós fizemos ao vivo. O que é que o tio Ben disse pro Homem-Aranha antes de morrer? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Você ingressou no quadro da polícia, irmão, o conhecimento ele é de eterno. Ele vai lhe acompanhar pro resto de sua vida. E o desconhecimento pode levar o policial a perder a vida ou a liberdade. Então, às vezes, o policial ele precisa fazer o emprego da força, mas ele não se prepara para criar seu mecanismo de defesa, que é o quê? Não é mentindo, não. É fazendo um depoimento, relatando os fatos de uma forma técnica. Exato. Para poder construir ali seu laço probatório. É produzindo um documento de forma técnica. Né? Não que precisa consiga mentir. justificar de fato o porquê da utilização de cada instrumento que você Exatamente. utilizou, Que é dar de cada ação legitimidade. que você teve, né? De cada... Exatamente. Que é dar legitimidade, né? Que é fácil, tecnicamente, o policial se safar. Porque o policial é treinado, pô. O policial treina. Malandragem não treina, pô. Né? Tanto é que eles são covardes. Depende, né? Porque eu tô ouvindo falar aí que tá tendo um As pessoal... facções tem uma organizado. Tem uma facção aí que tá pegando os meninos aqui de Salvador, levando pro Rio de Janeiro pra treinar e mandando de volta. É verdade, mas assim, o que eu tô querendo dizer é em linhas gerais, né? Mas existe realmente... Mas a gente tem a responsabilidade, porque a gente representa o Estado, né? Exatamente. Então não é uma opção, o conhecimento não é uma opção pra gente. Sim. Ela é uma obrigação pra gente. A gente na condição de policial, a gente tem a obrigação de entender o nosso trabalho e entender juridicamente o que é que nos ampara, né? O disparo da arma do policial ele tem que ter comprometimento. Eu me lembro que eu fiz um curso de tiro com o Gilson, que é colega nosso do GEOP lá excelente operacional, GEOP Centro-Sul, grande instrutor de tiro. E ele falou assim que a gente não dispara uma munição, a gente dispara uma responsabilidade jurídica. Foi algo do tipo assim que ele falou assim. Eu falei, realmente. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento. Não é uma opção, não é opcional pra gente. Sim, né? sim. Assim como o conhecimento técnico para salvaguardar a sua vida, o conhecimento teórico também é necessário para você, dentro daquela discricionariedade, exercer sua função com segurança, né? Entendi. E atividade policial, irmão, é assim, a pessoa que vive, respira, eu, você, e milhares, milhões de colegas aí que tem afora nesse mundo aí, não só no Brasil, é uma atividade extremamente valorosa, cara. Cheia de abdicações. Exato. E que se nós não utilizarmos aí desses direitos humanos para nos proteger também, nós vamos deixar pessoas que usam direitos humanos de forma ardilosa para jogar a polícia contra a sociedade, né? Então, só o conhecimento, irmão, só a desconstrução vai sempre vir do policial. Exatamente. Quando o policial ele intervém, interpela qualquer cidadão que utiliza aquelas expressões com a criança, saia da rua senão a polícia vai lhe pegar. Esses questionamentos, ele tem que sempre partir do policial. Peraí, a polícia vai pegar por quê? A polícia tá para proteger. A policiofobia tá aí para isso, irmão. É interessante você falar que eu vi esses dias no YouTube, até porque eu, como trabalho no YouTube, eu vivo no YouTube, né? Eu assisto muita coisa, vejo muito conteúdo, e um policial questionando uma mãe por isso. Ele foi passando, a mãe repreendeu o menino, vem pra cá, senão o policial vai lhe pegar. E ele parou a viatura, chamou a mãe padrão, e falou pra ela, não faça isso, por que a senhora tá falando isso, né? A polícia pega bandido. Se ele não tá cometendo crime, por que a senhora tá dizendo que a gente vai pegar ele? Né? E a gente precisa ser fiscal. A gente precisa ser fiscal disso, né? A gente na condição de policial, a gente também precisa fiscalizar isso, né? E não deixar que esse tipo de costume se perpetue, né? É isso aí, irmão. Essa inversão de valores, ela acaba caindo no colo do policial para as responsabilizações. E como eu sempre falo nas minhas aulas, irmão, um policial vai ser muito difícil, eu entendo, aí já é uma opinião pessoal, vai ser muito difícil nós termos aceitabilidade maioria da população. Por quê? Porque não é porque nós praticamos excessos, somos arbitrários e torturadores. É porque o policial ele trabalha diretamente em cima de correção, em cima de limitar direitos e garantias fundamentais. Quando o policial prende, ele está limitando o direito de uma pessoa, um direito fundamental. Quando o policial atua
para repelir justa agressão e tira a vida de alguém, ele está tirando o direito à vida de alguém. Então, observe, o policial está sempre afrontando direitos fundamentais, mas esses direitos individuais que o policial está afrontando é em prol de uma coletividade, entende? Então, mas a atividade policial em si, em sua essência, vai ser sempre essa. Sempre de ferir direitos fundamentais, individuais, em prol de uma coletividade. Então, se não for o próprio policial que busque desconstruir ali aquela imagem e buscar justificar suas ações, que na minha opinião não seria necessário fazer isso, mas somos nós mesmos que temos que correr atrás disso, para lá na frente a gente colher o fruto e quem sabe ser reconhecidos, né? Eu costumo dizer, eu criei uma oração, está até aqui no livro de Direitos Humanos, uma oração do operador de segurança pública. E tem uma estrofe da oração que diz o seguinte: todo reconhecimento e valor sempre vem da família e nunca dos que assumimos o compromisso em defender. Ligou? Você sobe numa incursão para trocar tiro com elementos armados, repele a injusta agressão e alveja. A pessoa morre. Depois você vai ser questionado. Teve uma operação no Rio de Janeiro que eu não posso precisar a quantidade de bandidos que foram mortos. Mas eu posso dizer que não teve nenhum policial ferido. E aí uma repórter questionou. Eu lembro disso. Foram 25 mortos. Por que não teve nenhum policial morto? Na cabeça da repórter era desproporcional. Você teria que ter morrido algum policial. Tinha necessidade de morrer algum policial para justificar, né, a morte daquela quantidade de bandido, né? Exatamente, irmão. Parece cômico um negócio desse. Você ouvir isso. Parece... Ora, teria que morrer algum policial para ser proporcional? Então, é isso que eu estou falando, é sobre isso. Se nós não formos para cima, não fazer esse trabalho que você faz, de apresentar o outro lado da polícia, apresentar o lado das assistências, o lado da interação social. Né? A polícia, a esmagadora maioria das instituições policiais, ao final do ano, recolhem brinquedos, fazem ações sociais, doam sangue. E exatamente. Isso não é divulgado, irmão. Não. Mas deixa o policial, deixa ocorrer uma operação policial em que tem algum confronto e algum indivíduo morto. Aí sim, vai estampar em todos os jornais, porque a mídia... Mas eu percebi que assim, essa questão da divulgação, né, principalmente a divulgação desse lado mais humano dos policiais, parte muito mais dos policiais que são influenciadores digitais, sim, do que do próprio Estado, da própria mídia convencional em si. Né? A mídia convencional a gente já sabe que ela precisa vender, sim, e ela quer vender a tragédia, né? E a própria instituição também tem uma política um pouco, vamos dizer assim, a instituição, quando eu falo, não a instituição policial, mas a instituição Estado, né? O Estado, ele tem uma coisa que eu percebo muito que, por exemplo, é muito mais do interesse do Estado mostrar os trabalhos de ressocialização que são feitos com os presos do que as próprias atividades dos policiais em si, né? Principalmente aquelas atividades exitosas que a gente tem tido muito ultimamente, sim, que o sistema prisional, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade, tem feito operações e mais operações nas unidades de forma a contribuir, inclusive, para a redução de homicídio, de redução de assalto, de roubo na rua, né? Porque a gente sabe que muitas vezes parte de dentro, algumas ordens, né? Parte de dentro das unidades. A grande maioria, né? Exatamente. E o sistema prisional, a polícia penal aqui na Bahia tem agido de uma forma tão eficaz que tem conseguido sufocar, né? Essa comunicação dos que estão aqui reclusos com os que estão lá fora cometendo os crimes, né? Sim. Então isso é importante. Só que, infelizmente, os influenciadores não são valorizados, né? Sim. A gente enfrenta um pouco dessa desvalorização, né? Você comentou uma coisa aí interessante, aí eu vou fazer um link com 2 pontos. O primeiro é esse fato de não divulgar o trabalho da polícia, né? A polícia penal, policial penal, quando ele numa intervenção prisional entra no motim, numa rebelião, retoma o controle e a ordem da situação, todo mundo direciona os olhos para o emprego e uso da força. A imprensa,
Todo mundo. Os meios de comunicação, todo mundo. Comunicações, todo mundo. Quantos feridos, quantos alvejados, né? É sempre esse direcionamento. Esquece de analisar que quando o policial penal entra e aplica o uso da força para retomar o controle, ele está devolvendo a dignidade ao preso. Como assim? Todo local que eu tenho uma minoria provocando um problema, tem pessoas oprimidas, tem pessoas coagidas. Então tem presos, tem custodiados coagidos por uma minoria. Então a retomada da ordem do controle do Estado leva a dignidade de volta para devolve a dignidade para essas pessoas que estão coagidas dentro do sistema. E se devolve a dignidade, devolve acesso à saúde, devolve acesso à educação. Mas é muito melhor eu vender, como você mesmo falou, a imagem de que os policiais penais entram numa intervenção prisional e alveja 5 presos, fere X, dá mais like. Dá mais like. Mas na verdade o que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. É direitos humanos, pô. Exato. Nós estamos falando de direitos humanos. Outro ponto, você falou aí a questão que vocês, os influenciadores, né, têm sido tolhidos, têm sido perseguidos. Existe hoje uma gama de pessoas, né, que se sentem ameaçados com os influenciadores, porque a informação que antigamente só chegava por meio de televisão, hoje chega no celular em milésimos de segundos. Chega no YouTube, chega em diversos canais de comunicações, né? Agora, o que acontece, irmão? Como é que eu enxergo isso? A grande, esmagadora maioria das polícias, elas concentram nas carreiras militares, né? Então, as grandes proporções de policiais hoje nos estados são os militares, né? Aí depois você vai ali a Polícia Civil, a Polícia Penal, ali alguns estados... que a maioria é militar, né? Nós sabemos que a maioria é militar. E o militarismo ele é regido por um estatuto e por legislações que restringem muito essas questões da comunicação, né? Exatamente. Então, existe ali uma blindagem para controlar o que é que o policial, até onde o policial pode ir e até onde pode falar. Então, eu enxergo que vem muito disso, essas limitações. A Polícia Penal e a Polícia Civil já tem um pouco mais de liberdade nessas expressões. Mas, pelo fato da quantidade ser bem menor que a Polícia Militar, o alcance, obviamente, também acaba sendo menor. É verdade. Rafa, queria lhe agradecer. Antes de finalizar, eu queria que você dissesse onde é que está disponível para a galera ter acesso à sobrevivência policial e ao direitos humanos na prática da atividade policial. Onde é que a galera que quer comprar, quer ter acesso, onde é que a galera encontra esses livros seus? Bom, excelente. Os livros estão disponíveis na plataforma Wiclap, é uma editora. Só acessar lá www.wiclap.com e aí vocês terão Vou jogar embaixo aí, viu? O link para vocês. Bom, muito bom. Certo. Livro, você pode comprar tanto livro... Não, só físico. Só físico, né? Não tem livro digital. Não. Certo. Eu perguntei só por perguntar, porque eu também não gosto de livro digital. Não tenho paciência de ficar com aquele Kindle passando página. Eu gosto de livro assim, porque eu sou mais antigo, né? E um recado pra galera que vai chegar aí. Os policiais penais que estão aí pré-aprovados aí no concurso. Bom, na nossa Bahia, né, pai? Já vão chegar sentando na janela, porque você acha que na época que eu entrei existia isso aqui, gente? Não existia não, capacitação, curso, um colega assim, capacitado para estar multiplicando conhecimento com a gente, não existia não, viu? Isso é coisa nova, e vocês já vão chegar bebendo dessa água aí. Bom, excelente, irmão. Primeiramente, dizer a vocês que já vão realmente ingressar num sistema completamente diferente, extremamente capacitado, com os instrumentos necessários para desempenhar a função e exercer a atividade do policial penal. Né? Hoje nós temos uma gestão aí extremamente compromissada aí em alavancar a nossa carreira, né? Técnica realmente. Temos policiais penais ocupando diversos cargos aí na nossa instituição, que nos traz uma grande felicidade. E vocês que estão chegando, cheguem para somar.
E lembre-se sempre que a atividade policial é sacerdócio. Não venham para cá achando que vai ser tudo lindo, romantizando a atividade policial, que não é. Aqui é a porra lombra o tempo todo e você tem que estar preparado tecnicamente e legalmente para poder agir. Afinal, o policial nunca perde, nem a vida, nem a liberdade. Espero ver vocês em breve aí nos próximos cursos policiais. Porque se eu não me engano, acho que no curso de formação isso aqui já está inserido, né? No curso de formação. Já tá... acredito que já vai ser inserido sim, vai esse curso ser inserido, da SPJA já. Exato. Vai ser inserido já no próximo. É isso. Venham ou não venham arrastando chinelo, tá? E vocês que mandam mensagem aí pra mim perguntando como é que eu faço, Bolinho, pra gente ser policial operário e ter contato com o preso. Sabe como é que faz? Faz outro concurso. Aqui isso não existe, beleza? Corre mesmo. Rafa, brigadão, irmão. Tamo junto. Você já é sócio do Prosa. Galera, é isso. Tamo junto. Não esquece de dar o like, compartilhar, comentar, certo? Dar essa força pro canal aí. E tamo junto. Até a próxima. Fui! Funciona.